Bom dia com Jesus aos nossos irmãos. Deus possa te abençoar muito aqui nesta quinta-feira. E eu quero convidar você hoje, aqui no nosso devocional diário, para tomar a escritura baseada no livro de Salmos, no capítulo 124, no versículo 2 e também versículo 3, é a nossa citação de hoje. Se você ainda não nos conhece, talvez esteja ouvindo pela primeira vez, nós fazemos aqui o devocional baseados no livro O Altar da Família. Ele é um livro que está aí à disposição dos irmãos através da editora A Mensagem. Se você está nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook, você pode aí acessar aí a descrição desse vídeo, você vai encontrar o site correto, não só da editora A Mensagem, mas também de outras editoras, como o Tabernáculo da Fé ali de Goiânia, e também os irmãos nossos preciosos ali dos crentes da Bíblia. Nessas três editoras, você encontrará aí o conteúdo, várias mensagens, livros, né, que te ajudarão a conhecer mais isto que nós falamos aqui e que professamos crer. Amém? Vamos então aqui para a leitura. Salmo 124, versículos 2 e 3 diz: Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Se não fosse o Senhor conosco, se não fosse o Senhor comigo e com você, quantas vezes já teríamos sido tomados, né, por decisões erradas, tomados baseados em pressões de parentes, de amigos. Nós teríamos falhado muitas vezes, mas por Ele estar conosco, nós temos conseguido resistir. Por Ele estar conosco, nós temos conseguido dizer: não, Satanás, não é assim. Eu farei pela maneira bíblica, eu farei pela maneira correta. Isto o profeta deixou muito claro para nós aqui, a maneira como é. Se Deus não está no coração do homem, o homem é levado a viver sobre aquilo que acontece ao teu redor. Você vai ver aqui na mensagem de hoje, que é a mensagem A Divindade Explicada, pregada dia 25 de abril de 1961. Você encontra nesta mensagem que se o irmão Branham não estivesse certo de Deus e Deus não estivesse com ele, dirigindo seus passos, suas palavras, ele teria sucumbido à pressão daquele momento e então teria sido engolido vivo por aquela organização ou por aquelas organizações que ali se encontravam. Olhe bem isso. Vou lhes contar o que aconteceu outro dia. Eu estava lá no Texas e a igreja unicista e 72 igrejas patrocinavam o encontro onde ele estava. E coloquei o irmão Pat, o irmão da Assembleia de Deus. Ele fez isso, pegou aquele irmão da Assembleia de Deus, colocou ali para falar. Ele é da Assembleia de Deus e ele colocou ele na plataforma naquela noite. E agora vocês sabem que isso é a verdade. Ele é um precioso irmão, o irmão Pat. Ele, se qualquer um de vocês o conhece, ele é de Belmont, Texas, e ele é um dos homens mais agradáveis que já conheci. Sua esposa é uma irmã católica convertida, uma mulher santa de verdade. Ele é um verdadeiro homem de Deus, e se não fosse pela graça de Deus, nós todos estaríamos perdidos com as nossas discussões e tudo mais. E é exatamente verdade. Portanto, a graça de Deus nos une um ao outro. A graça de Deus nos une um ao outro. Não é de se admirar que podemos cantar: benditos são os laços que unem os nossos corações em amor cristão. É isso que necessitamos. Não é de divisões, não é de pontos doutrinários diferentes que me fazem não tratar bem mais o irmão, virar o rosto para outro irmão, porque ele não pertence ao mesmo companheirismo que eu, não frequenta a mesma igreja que eu, não tem o mesmo pastor que eu, então ele é tratado como um ímpio, como um pecador. Isso é uma coisa absurda, isso é totalmente errado, é uma atitude que não condiz com os ensinamentos que temos na Bíblia e nem o ensinamento que absorvemos do nosso mensageiro, do
do irmão Branham. Então ele diz assim, não é de se admirar que conseguimos cantar isso é o que necessitamos. Então sabe de uma coisa? O superintendente geral da igreja, o grande, o homem líder ali daquela igreja, daquele ajuntamento, né? Ele disse da igreja unicista e de mais 72 outras igrejas, ele juntou ali o líder deles e chegou no irmão Branham e diz, o superintendente geral da igreja me chamou e disse, o senhor sabe o que o senhor fez na noite passada? O senhor sabe o que o senhor fez aí, esses dias aí? Era a minha segunda noite ali naquele encontro. E eu disse, o quê? Tivemos uma maravilhosa reunião. Ele disse, o senhor tinha um homem em seu púlpito que é um pecador. O senhor não podia ter este homem aí no púlpito. Ah, ele disse, eu não sabia disso, o irmão Branham falou. Quem era esse homem? Eu não conheço. Quem que era esse pecador que estava ali no púlpito? Você vai parar um pouquinho, vamos abrir aqui uma brechazinha, um parênteses, para ver que sempre há alguém tão santo, sabe, rodeando a minha vida, a sua vida, nossos lares, nossas igrejas, pessoas tão santas que não permitem ou não querem que nada de errado aconteça, mas usam de bases legalistas, autoritárias, como se eles mesmos nunca fossem errar, nunca dependessem da misericórdia de Deus, querem simplesmente que aquilo seja assim, 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 do jeito deles, e a ordem tem que ser assim, e parece que Deus se torna um ditador para essas pessoas. E este era um desses que parou ali o irmão Branham e disse para ele, olha, você colocou um homem pecador aí. Eu disse, eu não sabia disso. Quem é esse homem? Ah, é aquele senhor Pet, esse que o irmão Branham elogiou. Esse homem aí. Oh, ele é um pecador? O irmão Branham perguntou. Ele é um pregador da Assembleia de Deus, meu irmão. Ele disse, sim, porém ele é um pecador, porque ele não foi batizado corretamente. O irmão Branham disse, irmão, por favor, diga-me a razão. E ele disse assim, ele recebeu, o irmão Branham disse, ele recebeu o Espírito Santo, irmão. E o irmão, o superintendente geral, disse para o irmão Branham, o que Pedro diz? Sabe, vai lá nas Escrituras, muitos deles têm visões, entendimentos errados da Bíblia, e pegam a Bíblia e apertam as pessoas e dizem, está aqui na Bíblia, mas distorcendo escrituras, modificando parágrafos, induzindo as pessoas a crerem em algo que não está escrito ali dentro. Então ele disse, o que Pedro disse, irmão Branham? Arrependei-vos e sejais batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Aí ele parou e disse, portanto, os pecados não podem ser perdoados até que seja batizado no nome de Jesus. E ele parou e disse assim, o irmão Branham disse, então essa é a sua fórmula? Meu irmão, é essa a fórmula, meu irmão? E ele disse, essa é a fórmula. E o irmão Branham disse, então Deus se confundiu em seus próprios planos, então. Deus deve ter errado, em outras palavras. Pessoas que conseguem ver um certo lado da Escritura que condiz para ele, que faz com que se afirme o que ele crê. Então pega uma escritura, olha apenas um lado dessa escritura e diz, bom, aqui está, ó, é assim. E a Bíblia, na verdade, ela tem que ser assim, tomada como está e buscar de Deus a direção. Senhor, o que é isso daqui para mim? Olha a visão que este homem tinha. Este homem usou essa escritura de Atos 2,38 e diz, este homem não foi batizado corretamente, então o Espírito Santo não está sobre ele. O irmão Branham disse, olha, então Deus se confundiu em seus próprios planos, pois em Atos 10:49 diz, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Veja, eles não haviam sido batizados, mas o Espírito Santo tinha caído sobre eles. De modo algum, eles não tinham sido batizados. E então Deus dá o Espírito Santo a pessoas que não foram nem mesmo convertidas. Eu disse, qual é a sua posição? E ele disse, o Senhor sabe o que vamos fazer? Eu tenho uma resposta para o Senhor, irmão Branham. Sabe o que eu vou fazer? Você continuar pondo esse tipo de pessoas aqui na plataforma? Eu tenho uma solução para o Senhor, né? Em outras palavras. Disse, vamos traçar um pequeno círculo. Esse é um espírito terrível que precisa sempre ser combatido, vigiado por nós, pelas orações, não em discussões, não. Isso nunca leva a um acerto.
mas colocando isso sempre em oração diante de Deus e dizendo: Senhor, não nos deixe chegar em uma posição errada como essa. Olhe isso. O homem disse para ele: vamos traçar aqui um círculo e colocá-lo bem do lado de fora desse círculo. A partir de hoje, então, se o senhor vai colocar esse tipo de homem aqui, que crê um pouco diferente, que não faz parte do nosso companheirismo, então vou tirá-lo daqui. O senhor, vou fazer um círculo aqui, a partir de agora o senhor não faz parte mais desse grupinho que estamos criando aqui. O irmão Branda podia muito bem dizer: olha, então vamos fazer o seguinte, você segue teu caminho, eu sigo o meu. Né? Como a gente vê tantas pessoas fazerem isso. Mas se há um Espírito Santo dentro do coração, como cremos que havia dentro do coração do irmão Branda, ele sabia como lidar com isso. Sabe? Ele sabe, o Espírito Santo nunca nos levará a uma separação. Não nos levará a uma união com aquilo que é errado, né? Bem entendido, mas também não nos leva a separarmos uns dos outros, a criarmos barreiras. Não, o profeta nunca fez isso. Olha a decisão dele. Ele disse: olha, eu vou traçar, aquele homem falou para ele, um pequeno círculo e trazê-los, vamos traçar um pequeno círculo e colocá-lo bem do lado de fora do nosso círculo. O irmão Branda disse: eu vou traçar um círculo, vou fazer um outro círculo e trazê-los para bem do lado de dentro novamente. Não, você pode me excluir aí o tanto que você quiser, mas eu vou fazer um maior e vou pôr você dentro. Não quero distanciar de você por causa de pequenas diferenças, pequenas posições. O irmão Branda diz: vocês não podem me colocar para fora porque eu os amo. Eu amo vocês. Isso não é uma dificuldade para nós. Veja, vocês não podem fazê-lo. O irmão Branda disse: não, há muitos de seus irmãos lá que me amam e creem em mim, e eles virão mesmo assim, eles virão. E vocês não podem me colocar para fora. Se vocês me colocarem para fora, eu os colocarei para dentro. Você tentará me evitar, mas eu vou atrás de você, né? Em outras palavras. Eu irei atrás de você, eu não sinto nada que me impeça de ter um companheirismo com o Senhor. Sabe? É o que ele estava tentando transmitir para aquele homem. Quando vocês fizerem um círculo, Deus, por sua graça, me deixará fazer um outro círculo e puxá-los diretamente para dentro novamente. É certo, os colocarei imediatamente de volta neste círculo. Colocarei vocês imediatamente de volta novamente. Não. Olhe, Deus, se Deus está no homem, este homem tem as palavras certas. Esta irmã tem as palavras certas, ela não é engolida por pressões. O irmão Branda foi e Deus usou para ter uma resposta muito sábia naquela hora. Disse: não, você fizer um círculo e me colocar para fora, eu faço um maior e coloco vocês para dentro. Não ficarei sem este companheirismo. Olhe, a unidade, o amor entre os irmãos da mensagem é o que faz com que esta mensagem seja tão viva ainda no coração das pessoas. Nunca podemos deixar isso morrer. Este amor que você tem aí entre a tua família, nunca deixe que coisinha, sabe que é coisinha desse tamanho? Conversinha fiada. Não deixa isso romper com a tua família. Não deixa isso tirar o seu companheirismo, sua amizade. Às vezes uma conversa tão pequena afasta-se por anos distante um do outro, por coisinhas tão insignificantes. Seja grande, meu irmão. Você que me ouve, seja grande. Tenha coragem, sabe? Deixe de se esconder. Tenha coragem de ir lá e dizer: olha, me perdoe. Me perdoe, eu não consegui te compreender naquela hora, eu não quero ficar assim, mas eu quero acertar isso. Isso é grandeza, gente. Isso não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de gente grande, gente resolvida, gente maduro na vida, maduro na fé. Procure agir desta maneira. Deus, lembra da Escritura? Se não fora o Senhor que estivesse do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolidos vivos. Quando você deixa que conversinhas pequenas afastem você de outros, você está sendo engolido vivo pelo diabo. Vivo pela armadilha do diabo. Quebra isso, meu irmão. Quebra isso. Diga: Senhor, ajude-me a ter força para perdoar aquele irmão. Não quero isso comigo. Amém? Você terá dias muito melhores, uma condição muito melhor na sua vida,
se você passar a agir desta maneira. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo tempo concedido a nós aqui, Senhor, neste amanhecer de quinta-feira, que as bênçãos do céu, Senhor, repouse sobre teus filhos e que eles lembrem que o Senhor é com eles a todo tempo. Se assim não fosse, nós já teríamos sido engolidos por problemas, por dificuldades, já teríamos desistido, mas o Senhor continua ao nosso lado, nos dando força, graça, e estamos vencendo. Muito obrigado, Senhor, por tudo isto, que tenhamos uma quinta-feira abençoada. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.